Você está orientando o liderado e percebe uma expressão facial atravessada, mas decide seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, a conversa desanda, nada se resolve e o que fica é só a sua enorme frustração. Mas e se tudo tivesse mudado? Caso você tivesse conseguido interpretar aquilo que não foi dito? Olá, líder! Olá, gestor, dono de negócio, Ricardo Malê aqui. No episódio anterior do nosso podcast, eu aprofundei a camada das motivações e mostrei por que o líder erra quando tenta mover toda a equipe do mesmo jeito. E a partir daqui, nós seguimos avançando nessa sequência porque cada episódio está explorando uma camada desse entendimento sobre pessoas e liderança. Então, se você chegou agora, eu recomendo que comece pelo episódio com o título Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Ele funciona como uma porta de entrada para toda esta série, beleza? Então, aí depois disso, vale seguir na ordem, né? Porque cada camada vai ajudando você a compreender melhor a outra. E hoje nós vamos para a terceira camada, emoções. E esse é um tema muito importante, porque ainda existe uma leitura muito pobre sobre ele dentro das empresas. Muita gente trata a emoção como se fosse detalhe, como se fosse ruído, é como se fosse exagero, né? Como se fosse algo assim que atrapalha o trabalho. Só que não é, né? Emoção é informação. E o líder que não entende isso acaba lendo mal a equipe. Pensa aí numa situação simples. Você tem um colaborador e tecnicamente bom. É uma pessoa preparada, competente, que conhece o trabalho, costuma entregar bem. E aí chega um momento importante, uma apresentação, uma reunião decisiva. Aí uma cobrança mais forte e essa pessoa trava. A fala trava. A presença muda, o raciocínio parece perder fluidez e aquilo que normalmente sairia com toda a naturalidade do mundo simplesmente não acontece. E o líder olhando de fora pensa: "Ó, como é que alguém tão capaz falha justamente agora?" Essa pergunta é importante porque muitas vezes o problema não está na competência da pessoa, está no estado emocional. E é aqui que muita liderança se confunde. O líder vê o comportamento e tenta agir no comportamento, fazer a correção do comportamento. Só que em várias situações aquilo que ele está vendo é efeito. A causa está no nível mais profundo. Uma pessoa pode saber o que fazer e ainda assim não conseguir entregar bem porque está dominada por ansiedade. Outra pode parecer fria, mas por dentro ela está exausta. Outra pode reagir mal a uma conversa, não porque seja resistente à liderança, mas porque já vinha acumulando frustração, medo ou uma sensação de injustiça. Percebe como isso muda a tua leitura? Porque a partir daí, a emoção deixa de ser um detalhe incômodo e passa a ser um sinal importante sobre a forma como aquela pessoa está vivendo a realidade. Isso tem tudo a ver com liderança. O medo pode indicar insegurança, falta de clareza ou excesso de pressão. A raiva pode revelar que a pessoa percebeu injustiça, desrespeito ou quebra de confiança. A apatia pode mostrar desgaste, desconexão, esvaziamento de sentido. Já a alegria, o entusiasmo e a leveza costumam aparecer quando existe reconhecimento, cooperação genuína, sensação de progresso e ambiente mais seguro. Então, emoção não é só sentimento solto, é uma forma de leitura da realidade acontecendo dentro da pessoa. E aqui entra uma distinção importante. Entender emoção não é passar a mão na cabeça de ninguém, beleza? Também não é transformar a tua liderança numa terapia, pelo amor de Deus. Muito menos é deixar de cobrar. Não, não é isso. O ponto aqui é outro. O líder que aprende a ler emoções passa a agir com mais inteligência. Ele percebe melhor o momento, escolhe melhor a abordagem, corrige de forma mais precisa
e evita piorar aquilo que já está sensível. Porque quando a leitura é ruim, a intervenção também costuma ser ruim. Às vezes a pessoa está ansiosa e o líder aumenta a pressão. Às vezes a equipe está emocionalmente desgastada e a liderança responde com dureza. Às vezes existe aí um incômodo legítimo no ambiente, mas tudo é tratado como mimimi, fraqueza ou falta de profissionalismo. Só que a emoção ignorada, ela não desaparece. Ela continua atuando. Às vezes em silêncio, às vezes aí no clima da tua equipe, ou na queda de desempenho, no afastamento, às vezes na perda de vínculo com o trabalho. Tem um ponto que é importante aqui, que eu considero muito sério. O líder pode estar cobrando o resultado de alguém que, por dentro, está lutando só para se manter minimamente inteiro. E numa situação dessas, a leitura emocional faz toda a diferença. Porque o líder deixa de perguntar apenas por que essa pessoa não está entregando e começa a perguntar também como essa pessoa está vivendo tudo isso. Essa segunda pergunta abre uma leitura muito mais humana e, ao mesmo tempo, muito mais estratégica. Porque emoção afeta a escuta, afeta a decisão, presença, afeta a confiança e o desempenho. E afeta também a forma como a pessoa interpreta a própria liderança. Agora tem uma coisa importante aqui. As emoções da equipe não dizem respeito só aos indivíduos, elas também revelam algo sobre o ambiente. Se você percebe medo demais, talvez exista insegurança no contexto. Se o grupo está irritado aí o tempo todo, alguma tensão estrutural pode estar sendo alimentada. Se a equipe parece sem energia, talvez o problema não seja apenas motivacional, né? Pode haver aí um desgaste emocional crônico sendo ignorado. Muitas vezes em função de rotina mal estruturada. Então, quando o líder aprende a observar melhor esse campo emocional, ele para de tratar tudo como problema isolado de pessoas específicas e começa a perceber que, em muitos casos, a emoção revela também a qualidade do clima que está sendo construído. E isso muda bastante a forma de conduzir. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que eu considero central aqui. O líder não precisa controlar todas as emoções da equipe. Isso nem seria possível, mas ele pode aprender a não ser cego diante delas. Ele pode perceber melhor os sinais, pode reduzir reações impulsivas, pode nomear o que tá acontecendo, pode criar um ambiente mais seguro para que certos problemas apareçam antes de explodirem. E isso é extraordinário, já muda muita coisa. Eu gosto de uma imagem simples para explicar aqui esse ponto. As emoções de uma equipe são como o clima de uma cidade. É claro que o líder não controla se vai chover ou fazer sol, mas ele pode aprender a perceber os sinais, prever, por exemplo, aí a tempestade e agir de forma mais inteligente antes que tudo desorganize. Ignorar esse clima é como sair sem guarda-chuva achando que o céu vai se resolver sozinho. Então, a pergunta prática é a seguinte: como o líder começa a ler melhor as emoções da equipe? Vamos lá, uma primeira pista, né? Primeira pista tem a ver com a expressão corporal, aquilo que não é dito, né? O tom de voz, o olhar, a postura, a velocidade da fala, a respiração, a presença daquela pessoa. O corpo costuma dizer muita coisa antes das palavras. Aprenda a ler esses sinais. Outra pista está na mudança. Olha só, a pessoa que normalmente participava e de repente se retraiu. Aquela que costumava estar estável agora começa a reagir de forma exagerada. Aquela outra pessoa que era presente de repente ficou distante. Estas mudanças de comportamento merecem atenção. Além disso,
O líder precisa aprender a nomear com cuidado o que ele percebe. Às vezes, uma frase simples já reduz muita tensão. Por exemplo, percebo você mais frustrado. Tenho a impressão de que isso te deixou desconfortável. Me parece que essa situação te pegou de um jeito mais forte. Veja, aqui a gente não está acusando, a gente está inferindo, formulando hipótese. E quando isso é feito com respeito, sem invasão e sem teatralidade, a conversa ganha profundidade. E aqui entra um outro ponto interessante: criar segurança psicológica. Às vezes, as pessoas precisam perceber que podem trazer erros, dificuldades, dúvidas e tensões sem serem humilhadas por isso. Ambiente seguro não é um ambiente frouxo, tá? É um ambiente em que a verdade pode aparecer sem que a dignidade da pessoa seja destruída. Isso é decisivo para a tua liderança. Porque a equipe que vive em medo constante até pode obedecer por algum tempo, mas perde criatividade, perde presença, espontaneidade e confiança. Agora, para mim, existe aqui uma imagem muito forte para o papel do líder nesse campo. O líder precisa ser mais termostato do que termômetro. O termômetro, ele só registra o clima, né? E o termostato ajuda a regular. Então, se o ambiente está tenso, o líder não precisa adicionar mais tensão. Se a equipe está insegura, não adianta agir como se tudo fosse frescura. Se existe desgaste, ele não resolve isso fingindo que não viu. O papel da liderança é ajudar a recalibrar o ambiente com presença, clareza, firmeza e, principalmente, maturidade. E tem mais um ponto aqui que não dá para a gente deixar de lado. As emoções da equipe também são influenciadas pelas emoções do próprio líder. Se o líder vive ansioso, a ansiedade contamina. Se reage com irritação o tempo todo, isso vira clima. Se está emocionalmente desorganizado, a equipe sente. Por isso, entender a emoção no outro também pede algum nível de consciência emocional de si mesmo. Não se trata aqui de perfeição. Ninguém aqui vai ser perfeito, né? Trata-se sim de lucidez. O líder que não percebe o que está sentindo tende a descarregar nos outros o que ainda não soube organizar dentro de si. Isso custa muito caro para a equipe. Então, se eu tivesse que resumir esse episódio numa frase, eu te diria o seguinte: a emoção é sempre informação. E o líder que aprende a ler essa informação passa a conduzir pessoas com mais inteligência, mais precisão e mais humanidade. E eu fecharia esse ponto ainda com uma frase bem simples: ignorar o que a equipe sente não torna a liderança mais forte, torna a liderança mais cega. Agora, olha como isso nos leva ao próximo passo. Mesmo quando duas pessoas vivem emoções parecidas, isso não significa que vão agir, decidir e se comunicar do mesmo jeito. E é justamente aí que entra a nossa próxima camada: perfis comportamentais. Porque a emoção ajuda a perceber como a pessoa está vivendo a realidade. Já o perfil comportamental ajuda a entender como ela tende a agir, decidir e se comunicar, especialmente quando está sob pressão. Esse vai ser o tema aí do nosso próximo episódio. Então, mais uma vez, aí se você entrou agora nessa série, né, volte ao episódio inicial, entenda de pessoas e lidere com confiança e acompanhe a sequência desde o início. Isso vai ajudar você a enxergar melhor o todo e tirar mais proveito de cada camada.
E se esse conteúdo fez você perceber que talvez ainda conheça pouco o estado emocional da sua equipe e o impacto disso na liderança, visite o meu site e conheça o curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. O meu site é ricardomalet.com, ricardomallet.com. Você vai clicar lá no menu onde diz cursos online e acessar a página Entenda de Pessoas. Lá eu aprofundo essas camadas de forma organizada, prática e aplicável para ajudar você a enxergar melhor as pessoas e liderar com mais clareza, mais consciência e mais confiança. Obrigado por acompanhar, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.